O rádio é um dos meios eletrônicos de comunicação mais antigos da história. Desde o seu surgimento, ele vem passando por mudanças, tanto na sua linguagem quanto nas adequações tecnológicas. Neste ano de 2014, o rádio no Brasil passa por uma das mais significativas transformações. As emissoras de amplitude modulada, as AMs, vão migrar para a frequência modulada, as FMs. O que muda para quem ouve o rádio? Isso é bom ou ruim? O que vai acontecer com as rádios AM? Meu nome é Marília Maier e todas essas perguntas serão respondidas a partir de agora através de depoimentos de quem estuda e trabalha com rádio. Migração. As rádios AM em busca de espaço. Quem diria? O rádio, como conhecemos, ou seja, entretenimento e informação, foi concebido num primeiro momento através do telefone. Isso mesmo. Em 1877, o jornal Springfield Republican publicou artigo em que afirmava que músicas poderiam ser transmitidas via telefone. Pouco tempo depois, na Suíça, uma ópera foi transmitida através do telefone. Mas foi na Hungria que as linhas telefônicas foram utilizadas para a transmissão de entretenimento e informação. Na época, a qualidade do som era essa que você ouve. Esse som tem apenas 8 bits. Para se ter uma ideia, um áudio razoável hoje é de 128 kbps, som na qualidade MP3. A transmissão por meio de ondas surgiu algum tempo depois, através do cientista brasileiro Padre Roberto Landel de Moura e também do italiano Guglielmo Marconi. Ambos são considerados os pais do rádio no mundo. Porém, historicamente, o invento foi patenteado primeiro pelo italiano em 1914. Mas não é difícil encontrar artigos que afirmam que Padre Landel transmitiu a voz humana à distância por meio de ondas antes mesmo de Marconi. A primeira emissora de rádio surgiu no mundo em 1920. No Brasil, a tecnologia foi apresentada em 7 de setembro de 1922. Algumas pessoas puderam ouvir, pela primeira vez, o som do rádio vindo do alto do Corcovado na voz do então presidente Epitácio Pessoa. Aparelhos foram instalados em pontos estratégicos, no Rio de Janeiro, São Paulo, Petrópolis e Niterói. A emissora que havia sido montada apenas para demonstração foi levada embora, mas deixou em muitos brasileiros o desejo de que ela permanecesse no país. Um desses brasileiros foi o médico, antropólogo e educador Roquete Pinto, considerado o pai do rádio no Brasil. Apoiado pelo presidente da Associação Brasileira de Ciências, Henrique Morris, Roquete inaugurou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 20 de abril de 1923. Na época, as dificuldades de transmissão eram inúmeras, como afirma a autora do livro A História do Rádio no Brasil, Magali Prado. No começo, porque não tinha dinheiro, então as pessoas que trabalhavam eram colecionadores de música, colaboradores, então isso foi uma dificuldade. Depois também a dificuldade era de você ter profissionais gabaritados, então os cursos começaram a acontecer. Na ponta de quem ouve, ele só foi ao contrário, ele foi melhorando, foi mudando, foi acrescentando, né? Então ora tinha mais serviço, ora ele tinha mais jornalismo, ora ele centralizava na parte de literatura, né? Na ficção. As dificuldades de transmissão continuaram por décadas, mas o modo de se comunicar mudava aos poucos. A reforma constitucionalista nos anos 30 fez do rádio um instrumento de mobilização popular. Porém, o primeiro grande passo para a consolidação das rádios no Brasil foi a publicação do Decreto 21.111, de 1º de março de 1932, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, que autorizava as emissoras receberem pagamento pela veiculação de material publicitário. Com a chegada dos reclames, a criatividade foi tomando conta das emissoras. O primeiro jingle foi criado por Nassara e transmitido no programa do Cazé.
Copadeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Na mesma época, o rádio, que até então veiculava apenas programas educativos, apostou em entretenimento e música. Assim teve início a Era de Ouro do rádio. O reinado dos programas de calouro levava o público ao delírio e o rádio tornava-se centro de atrações populares. Deu-se início à corrida às lojas para comprar novos aparelhos. O carro-chefe dos programas eram os sucessos carnavalescos. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. À medida que os anos passavam, emissoras e mais emissoras eram criadas. Em Uberaba não foi diferente. Fundada por Raul Jardim, a PRE5 foi inaugurada em 25 de março de 1933, uma das únicas do estado de Minas Gerais. Mantida por sócios, João Batista Rodrigues foi proprietário da rádio PRE5 e relembra as dificuldades de produção de reportagens. O poder do gravador foi muito grande, mas o gravador sempre fez parte da história do rádio. E aí ele me pediu que eu fizesse uma entrevista com o Roberto Carlos e com o Moacir Franco para saber se eles iriam a Ituiutaba fazer um show de graça para a entidade beneficente que ele tinha lá. E eu fui de ônibus para São Paulo, eu botava uma coberta aqui para tampar o gravador, para ninguém me roubar o gravador, e eu dormindo. E outros tantos, outro que eu fazia reportagem volante, a gente chamava ele de tijolo, ele era mais ou menos 2,5 palmos, talvez, 3, né? A PRE5 foi por muitos anos um veículo importante para os uberabenses. Influenciava, inclusive, o dia a dia das pessoas, como é o caso das crônicas improvisadas do Netinho, esperadas por toda a cidade, sempre ao meio-dia, como conta o jornalista Luiz Gonzaga de Oliveira. Durante 27 anos chamava-se Crônica ao meio-dia, porque se morria uma senhora de cor no alto da abadia e falasse com o Netinho, então ele fazia uma crônica para ela com aquela beleza que a cidade chorava. Se havia um acontecimento fantástico de elegia a cidade, de homenagem a uma figura fantástica, ele ia lá e comentava em 5 minutos e fazia. Ele tinha realmente um poder de síntese fantástico. Ataliba Guaritá Neto. Esse é o nome do radialista uberabense que marcou a história do rádio no Triângulo Mineiro. A crônica ao meio-dia. Certa feita, no início das minhas atividades ao meio-dia, eu fiz uma crônica sobre minhas 4 namoradas. O programa Repórter Esso iniciou no rádio um novo estilo de programa. A inclusão de notas na programação foi um sucesso e o radiojornalismo foi reforçado pela Rádio Continental através de reportagens gravadas. Alô, alô, Repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso com as últimas notícias da UPI desta emissora. O ano de 1950 foi desafiador para o rádio. A televisão ocupa o seu lugar de destaque, rouba os artistas do rádio e o meio enfrenta a sua primeira grande crise. Era o fim da era de ouro do rádio e, para alguns, o fim do próprio rádio. Para Magali Prado, o grande número de ouvintes que começou a assistir televisão suscitou em algumas pessoas o pensamento que o rádio iria acabar. Pode falar a audiência? Pode ser. A audiência foi uma grande dificuldade quando estourou a televisão. Muita audiência foi, principalmente a noturna, ela foi para a televisão. Mas o rádio ainda se fixou ainda com o começo da manhã, né, ou durante o dia, enquanto as pessoas não podem ficar sentadas assistindo televisão, então a maioria continuava ouvindo rádio. E aí você pega o rádio de pilha, né, e a pessoa levava a informação e o jornalismo, a música, o entretenimento, o serviço, para onde ela estivesse, né, ela podia estar no meio do mato, ela estava com o radinho de pilha. E hoje você tem o rádio no celular, que acompanha todo mundo na mobilidade. As especulações continuaram e a grande pergunta era: será o fim do rádio? Porém, a chegada do transistor, que era um avanço tecnológico fabuloso, deu um novo fôlego ao rádio e abriu portas para programas mais modernos. Esse avanço tecnológico livrou os equipamentos de fios e tomadas que agora poderiam ser sintonizadas de qualquer lugar. Para o professor Dr. Eduardo Medici, especialista em rádio,
A chegada do transistor alterou a percepção das pessoas. A atenção é um dos grandes desafios para os produtores de rádio, na medida que o rádio, por uma característica que é a ausência de visual, né, está sempre disputando a atenção do ouvinte com outras coisas que ele está olhando. Então a gente ouve rádio dirigindo carro, cozinhando, tomando banho, fazendo várias outras coisas, e a partir do transistor que trouxe tornou o rádio portátil, né, tornou os receptores bem menores, mais baratos, e permitiu que cada pessoa tivesse o seu receptor e que o levasse para qualquer lugar. Em 1953, a radiodifusora foi fundada em Uberaba. Apesar do transistor ser uma tecnologia revolucionária, as cidades do interior sofriam com a precariedade dos equipamentos de transmissão. O jornalista Luiz Gonzaga, que trabalhou na radiodifusora, retrata como era, por exemplo, a transmissão de uma partida de futebol. Era tudo por linha física. O que é linha física? É você ter um fio para você ligar o microfone. Então, por exemplo, tinha que fazer uma transmissão de futebol, naquele tempo não existia o Berabão, você tinha que transmitir um futebol lá no estádio Boulanger Pucci, do Bernardo Spor. Você comprava uma linha da companhia telefônica, ela isolava um telefone da vizinhança, os funcionários iam lá, puxavam uma linha da casa mais próxima, onde cedeu o telefone, que você alugava, você pagava, e a telefônica também cobrava a parte dela, instalava no estádio do Lajipus para ligar o microfone para você fazer a transmissão. Com a expansão e a popularização do rádio, em 9 de maio de 1968, Uberaba ganhou sua terceira emissora, a Rádio Sete Colinas, com o objetivo principal de levar informação ao ouvinte. Fuad Miguel Web, fundador da Rádio Sete Colinas, detalha a trajetória da emissora. A Rádio Sete Colinas, a concessão dela era de um pessoal de Tuiutaba. Era a Rádio Tuiutaba, S.A., mas a concessão era para Uberaba. Aí compramos, aí depois mudamos, conseguimos mudar para a Rádio Sete Colinas, em virtude de Uberaba ter as Sete Colinas, né? Bom, o equipamento na época era de última geração, mas se hoje a gente analisar o que era horroroso, né? Quer dizer, tinha aquelas cartucheiras, aqueles toca-discos, aqueles antigos, era ainda com disco de acetato mesmo, nós tínhamos as cartucheiras, as mesas de som eram muito ruins, os microfones pesados, reportagem externa era um absurdo. Na década de 1960, a rádio AM sofre outro impacto, a chegada das emissoras FMs. O crescimento no número de estações em frequência modulada conquistou o público jovem. As novas emissoras cresciam em audiência, prejudicando o crescimento das rádios AM. A especialista em rádio Magali Prado ressalta as grandes mudanças nos anos 60, 70 e 80. Nos anos 60 também, porque daí o jornalismo já está consolidado, começam as redes pelo Brasil todo, também é um momento marcante, né? Você tem, nos anos 60, todo um trabalho que já começa o embrião do FM, que em 70 já está também consolidado. Então é marcante também com a frequência modulada, que é uma coisa que eles trabalham mais o lado musical. Então você vê, cada década tem um ponto marcante. Em 80 você tem as afiliadas, você tem também as redes All News que começam a trabalhar pelo mundo, aqui no Brasil um pouco depois, você tem as rádios customizadas, em 90 você já começa com os audiocasts, rádios na internet. Os anos 90 também movimentaram, e muito, o setor de comunicação. Os computadores e os respectivos softwares deram fim às sofridas edições em fitas. Os CDs, por sua vez, encaixotou os discos de vinis. Para o professor Eduardo Medici, tudo ficou mais barato e mais fácil, tanto para a transmissão quanto para a produção. A digitalização, né, que traz toda uma revolução para a forma de produzir rádio e até de consumir. Né? A principal, no caso do consumo, é o fato da gente hoje poder ser ouvinte de rádio em qualquer apetrecho. Não precisamos mais de um receptor de rádio para ouvir rádio, né? Podemos ouvir no celular, no computador, na TV a cabo.
E em relação à produção, né, não só houve um enorme barateamento dos custos de produção, isso na produção revolucionou bastante, além de permitir a transmissão dos arquivos de áudio, né, num alcance que não tinha, numa qualidade que não se tinha, por exemplo, quando se dependia de linha telefônica para mandar um arquivo de áudio à distância, não se tinha a mesma qualidade que se tem hoje, que a gente pode mandar um arquivo com qualidade digital de qualquer parte do mundo para qualquer outra parte sem perder a qualidade desse arquivo. Com a chegada do século XXI, o rádio foi colocado à prova novamente. A culpada da vez, a internet. Se antes a internet era para poucos, a partir dos anos 2000 era para todos. As empresas adequavam seus equipamentos e começava, assim, a produção de conteúdo online. As redes sociais ganhavam força e descobriam-se novas formas de uso da internet, como, por exemplo, o suporte para a produção de rádio online. A partir de 2010, a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, coloca em discussão a migração das rádios AM para FM. Além disso, o meio radiofônico ganhou outros segmentos. Além das emissoras comunitárias e educativas em AM e FM, as rádios via internet são apostas de grandes emissoras. E quem comenta esse novo cenário do rádio é o professor doutor Luiz Arthur Ferrarito. Ao longo da história do rádio brasileiro, a gente nunca viveu um momento tão significativo de mudança da base tecnológica de transmissão quanto o atual, em que a gente, em breve, vai fazer a migração do AM para o FM e vai se transmitir, na prática, quando a gente estiver falando de rádio por ondas eletromagnéticas, vai ser o rádio em frequência modulada. Se trata de, na prática, trocar, né, e de forma rápida, porque vai ser uma mudança rápida, toda a base de recepção do rádio brasileiro, né? Depois de saber um pouco da história do rádio, fica a pergunta: e agora, como fica o rádio com a migração? Essas e outras perguntas serão respondidas no segundo bloco do nosso documentário. Não saia daí, em instantes voltaremos. No próximo bloco, você continua ouvindo o documentário Migração, as rádios AM em busca de espaço.